primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 27. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, depois iremos para o versículo 11. Mateus 27, versículo 1 e 2, depois a partir do versículo de número 11. Mateus 27, 1 e 2, depois vamos a partir do versículo 11. Achamos? Mateus 27, versículos 1 e 2, e a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E o manietaram-o e o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Versículo 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe responde, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, acostumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem que Barrabás e matasse Jesus. E, respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomou água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E, respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Por esses tempos recentes, houve um grande escândalo de um empresário, muito conhecido, muito rico. E aí algumas autoridades tinham contato com esse empresário. E uma dessas autoridades era um dos governadores de um dos nossos estados. Perguntaram para ele: Você conhece fulano de tal? Não conheço fulano de tal. Nunca ouvi falar. E mostraram para ele, sim, governador, o seguinte: ele na festa, ele ganhando um celular, e perguntaram para um outro governador: Você conhece esse empresário? Eu disse: Conheço. Ele é meu amigo. Você é amigo? Falou: Ele é meu amigo. Qual o problema? Ele é meu amigo. E para esse que assumiu que era amigo de empresários, que deu esse escândalo, não aconteceu nada. Para o outro, ele tem que se explicar: Você não conhece o cara, ganha o celular, não conhece o cara, compra uma casa, ganha uma casa dele. Como que é isso? Queridos, o governador que assumiu a amizade, nada lhe aconteceu. O que negou, teve grande problema. O texto que nós lemos, queridos, conta-se os momentos iniciais da prisão de Cristo e os momentos finais de Cristo. Os judeus conseguiram forjar um julgamento e prenderam Jesus. Só que tem que naquela época os judeus eram governados pelos romanos. Os únicos que poderiam dar pena de morte eram os romanos. Então eles pegam Jesus e levam até Pilatos. Quando chega até Pilatos,
Pilatos perguntou para Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus falou: você que disse. Tu disseste. Naquele momento, queridos, Pilatos começa uma interrogação. Pilatos começa uma interrogação. Naquela interrogação, Jesus se mantém em silêncio. Aí Pilatos lembra que tinha um costume. O costume da época era o seguinte: quando tivesse 2 presos perto da Páscoa, a multidão poderia escolher um deles para salvar. Não era o costume de Pilatos, não era o costume romano, era o costume dos judeus. E Pilatos apresenta Jesus e Barrabás. Alguns historiadores dizem que o nome de Barrabás também era Jesus. A quem quereis que vos solte? Jesus, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E a multidão, incentivada pelos religiosos da época, começaram a pedir que Jesus fosse crucificado. Naquela audiência, a esposa de Pilatos manda um recado para ele: fala, olha, não entre nessa questão, não se envolva nesse problema, porque eu tive um sonho com ele, com esse Jesus, e eu muito sofri por ele, não entre nisso. E Pilatos mais uma vez perguntou: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? A multidão, motivada pelos religiosos, gritaram: Barrabás. E Pilatos falou: o que eu farei de Jesus? E a multidão unânime gritou: seja crucificado. Pilatos, numa suposta escapada de responsabilidade, ele pede água. Trazem água. Ele lava a mão e fala: lavo minhas mãos. Não tenho responsabilidade, não tenho parte com esse homem. Entrega Jesus a ser açoitado e crucificado. Queridos, nessa noite que a gente está falando exatamente sobre Pilatos. E o tema do sermão nessa noite é esse: Pilatos, a pessoa que não se comprometeu com Jesus. Pilatos, a pessoa que não se comprometeu com Jesus. Pilatos não quis envolvimento com Jesus. Pilatos não quis ter um compromisso com Jesus. Pilatos não quis arriscar o seu cargo de presidente, que não era um cargo eleito, era um cargo indicado pelo imperador romano. Eu não vou colocar em risco. Eu não vou ficar do lado desse Jesus e correr o risco de perder a presidência da Judéia. Eu não vou ficar do lado desse Jesus que eu não conheço e correr esse risco. E aí, queridos, eu levantei alguns motivos porque Pilatos não se comprometeu com Jesus. Primeiro motivo, porque Pilatos não se comprometeu com Jesus. Pilatos não conhecia Jesus. E queridos, quando eu digo que Pilatos não conhecia Jesus, ele não conhecia Jesus por nome, ou por ouvir falar, ou por andar, ou por conviver. Porque, queridos, é impossível alguém que conhece Jesus e não se compromete com ele. É impossível alguém que entra e começa a andar com o príncipe da paz e não quer andar mais com ele. É impossível alguém que conhece Jesus e não quer ser mais íntimo dele. Queridos, todos aqueles que conhecem, não de ouvir falar, não superficialmente, mas aqueles que conhecem Jesus lá no seu interior, ele tem fome e sede de Jesus, e cada vez que ele fala para Jesus, ele quer mais Jesus, ele quer mais Jesus. Com todo respeito a Jesus, parece até que Jesus se torna uma droga. A pessoa fica dependente de Jesus, ela não consegue andar sem Jesus, ela não deita sem Jesus. Se tiver culto todo dia, ele está todo dia na igreja, porque ele quer Jesus. É impossível quem conhece Jesus não se comprometer com Jesus. E Pilatos não conhecia Jesus. Pilatos não tinha intimidade com Jesus. Por isso que Pilatos não teve compromisso. Quem conhece Jesus se compromete com Jesus até o último fio de cabelo. Aleluia. Quem conhece Jesus, ele mergulha nos braços de Jesus. Ele nada de braçada porque ele quer Jesus. Amém, igreja? Amém. É impossível alguém que conheça Jesus não se comprometa com ele. Primeiro motivo, porque Pilatos, a pessoa que não se comprometeu com Jesus, porque ele não conhecia Jesus. Segundo motivo, é um motivo até óbvio, até motivo lógico. Sabe por que Pilatos não se comprometeu com Jesus? Primeiro, ele não conhecia Jesus. Segundo, Jesus não era prioridade de Pilatos. Pilatos, tendo Jesus ou não tendo, fazia diferença. Para Pilatos, Jesus era mais um. Para Pilatos, Jesus era mais o arruaceiro. A prioridade de Pilatos era o governo dele, era o status dele. A prioridade de Pilatos era o conforto dele.
dele. A prioridade de Pilatos era estar bem com todo mundo. Pilatos era um político. Ele não estava preocupado se estava certo ou errado. Ele queria estar em posição de destaque. Pilatos é a pessoa que não escolheu Jesus, porque a prioridade de Pilatos não era Jesus. Pilatos não queria saber de Jesus. O alvo de Pilatos, a determinação de Pilatos, o plano, o sonho de Pilatos não era Jesus. Pilatos priorizou tantas coisas menos Jesus. Por isso, Pilatos, a pessoa que não se comprometeu com Jesus. O terceiro motivo por que Pilatos não se comprometeu com Jesus é simples, é claro, está explícito no texto. Ele fala que havia um costume de soltar um preso. Sabe por que Pilatos não se comprometeu com Jesus? Porque Pilatos estava preso ao costume da época. Pilatos estava envolvido na cultura da época. Pilatos não escolheu Jesus porque a cultura, o costume da época já tinha envolvido Pilatos. Pilatos não conseguia viver sem aquilo. Pilatos foi envolvido por um costume que não era nem dele, era dos judeus. Mas ele não conseguiu se comprometer com Jesus porque ele estava preso ao costume da época. Aí vem uma parte, eu não sei qual que foi mais grave. O quarto motivo porque Pilatos não se comprometeu com Jesus. Eu tive uma experiência agora, antes de vir para o culto. Cheguei do encontro de casal, vou dar uma descansada. Queridos, sem sombra, sem exagero nenhum. Deus falou assim no meu ouvido: liga para o fulano de tal. Depois eu ligo. Até falei que eu nisso, não foi? Minha filha, quando eu acordar, se eu dormir, fala para eu ligar para ele. Aí o Espírito chegou, eu conversei com ele, mas eu vou tomar banho e depois eu ligo. Aí Deus falou assim: se acontecer uma coisa com ele, a responsabilidade é sua. Liguei. Queria falar com o fulano de tal. Espera um pouquinho, vou chamar. Fulano de tal, Deus mandou te convidar para ir no culto. A resposta que ele me deu vontade de eu ir lá em Voldeirão, então um abraço nele. Vou ver se dá. Não, meu querido. Que dia que tem culto na semana? Não, é por sua conta. Só estou fazendo o que Jesus mandou. Ele pediu para eu te ligar. Considere-se convidado pelo Espírito Santo. Queridos, eu estou em Angra dos Reis, pego o telefone e ligo para alguém em Volta Redonda. Quem está chamando essa pessoa? Meu Deus. Aí Pilatos fez a mesma coisa. O que Pilatos fez? Pilatos estava no seu trono, a mulher dele manda um recado: Pilatos, eu tive um sonho com esse homem, não se envolva, vai ter problema. Sabe por que Pilatos, queridos, não se comprometeu com Jesus? Porque Pilatos não deu ouvido à voz de Deus. Deus avisou a Pilatos: Pilatos, faça o que você tem que fazer. Não importa o que você vai perder, não importa o problema, mas ter sido certo, Pilatos. Deus fala com Pilatos no sonho através da esposa. Pilatos não se compromete com Jesus porque ele não ouviu a voz de Deus. Pilatos se fez de surdo. A mulher dele falou: eu tive um sonho. E esse homem vai trazer problema para você. E a história diz, queridos, que não passou muito tempo. Pilatos foi destituído e porque ele perdeu o cargo dele, ele cometeu suicídio. Deus avisou: olha, escolha o meu filho. Se comprometa com o meu filho. Pilatos não escolheu Jesus. Porque não deu ouvido a voz de Deus. O quinto motivo, queridos, porque Pilatos é uma pessoa que não se comprometeu com Jesus. Primeiro, porque ele não conhecia Jesus. Porque se Pilatos conhecesse Jesus, ele teria tomado o lugar de Jesus na cruz. Jesus, um homem bom, cheio de amor, cheio de poder, o Filho de Deus. Pilatos não sabia quem era Jesus. Pilatos não tinha Jesus como prioridade. Pilatos foi preso pelo costume da época. Pilatos não deu ouvido à voz de Deus. Pilatos foi envolvido, o quinto motivo, pela multidão. Aquele dito popular que a gente pode falar hoje: Pilatos era literalmente Maria vai para as outras. A multidão persuadiu a Pilatos. Pilatos tinha o poder na mão. Pilatos podia ter decidido. Pilatos poderia ter feito certo, mas ele deu ouvido à multidão. Ele estava preocupado com o que iriam falar dele. Alguns historiadores, alguns textos dizem que os judeus ameaçaram a Pilatos: olha, se você não condenar Jesus, nós vamos avisar ao imperador. Pilatos, queridos, deixou se comprometer com Jesus porque a multidão falou no ouvido dele. Pilatos deu ouvido à multidão. E aí, queridos,
o ato famoso, histórico de Pilatos. Ele pede água e lava as mãos. Sabe por que Pilatos não se comprometeu com Jesus? Porque Pilatos não queria responsabilidade com Jesus. Que Pilatos não queria ser responsável com Jesus. Pilatos não queria, em momento algum, ter ligação com Jesus. Por isso que Pilatos não escolheu Jesus. E queridos, não acredito em reencarnação. Não existe reencarnação. O morto pode ressuscitar? Pode. Deus pode ressuscitar. Sabe por que eu estou falando isso? Século 21. A sociedade está cheia de Pilatos. A sociedade, as igrejas estão cheias de Pilatos. Há pessoas que não querem se comprometer com Jesus primeiro, porque não conhecem Jesus. Professam que são cristãos, mas não conhecem. Porque na hora que conhecesse Jesus, de andar com Ele, de deitar com Ele, de levantar, de ter experiência com Ele, abraçariam esse Jesus, jamais largariam. Há pessoas no século 21 vivendo o papel de Pilatos. Pessoas que não conhecem Jesus. Pessoas que estão naquele tempo de Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar. Pessoas conhecem Jesus de ouvir falar, mas não andam com Jesus, não tem experiência. Porque no dia que beberem dessa água que nunca acaba, que comerem desse pão que vem do céu, jamais vão se manter alienados a esse Jesus. Aleluia! Porque quem conhece Jesus se compromete com Jesus. Quem conhece Jesus abraça Jesus. Quem conhece Jesus dá a sua vida a Jesus, porque ele entende que todo aquele que quer preservar a sua vida vai perder. Mas todo aquele que perde o seu tempo, perde a sua vida por amor de mim, esse acha. Glória a Deus! Está na hora de você conhecer Jesus. Está na hora de você saber quem é Jesus de verdade. Está na hora de você saber que Jesus é aquele que te conhece, mas mesmo assim que te ama. Há muitos Pilatos hoje em dia, queridos, sabe por quê? A prioridade não é Jesus. A prioridade é o sustento, a prioridade é a família, a prioridade é a saúde, a prioridade é isso, a prioridade é aquilo, mas não é Jesus. Jesus não está no primeiro lugar na casa dele. Jesus não está no trono dele. Tudo está antes de Jesus. Jesus é quinto ou sexto lugar. Na hora que você fizer de Jesus a sua prioridade, o ar que você respira, a roupa que você veste, a comida que você come, você vai se comprometer, você vai se envolver com Jesus. É impossível alguém que Jesus é prioridade, essa pessoa não ser comprometida com ele. É impossível. Muitas pessoas, como hoje, não se comprometem com Jesus porque estão presos a costume. Pastor! Minha família sempre foi do outro lado. Pastor, eu nunca me batizei, não posso. Pastor, pastor, como que eu vou ficar sem eu sair com meus amigos? Pastor, como que eu vou ficar? O que é que vão dizer? Se eu me comprometer com Jesus, vou falar que eu sou fanático. Me chamem de fanático, me chamem de quadrado, mas se eu não largo Jesus, pode me chamar de louco, de chato, de maluco, mas eu sou louco por esse Jesus. Eu amo esse Jesus. Eu amo por esse Jesus. Glória a Deus. Porque quem conhece Jesus, quem prioriza Jesus, não é preso aos costumes. Não importa o que meus vizinhos dizem, não importa o que a minha família faz, eu não sou preso a Jesus. Ah, Jesus. Quantas pessoas que não se comprometem, e Deus está chamando para o compromisso. Deus está chamando pessoas, Deus fala com pessoas, Deus levanta vaso, Deus levanta profeta, Deus fala em sonho, Deus usa pastor, usa prefeito, usa evangelista. A pessoa está se fazendo de surda, a pessoa não está dando ouvido a Deus, aí não se compromete. Ei, hoje esse Jesus que está batendo na sua porta, pedindo o seu compromisso, é o mesmo Jesus que vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você vai bater a porta, não dá. Eu corri atrás de você, bati na porta do seu coração durante 30, durante 40 anos, durante 50 anos. Eu te abençoei, eu te dei família, eu te dei livramento, eu te dei cura. E você não se comprometeu comigo. O meu Pai, Deus, te chamou pelo nome. Ele falou: meu filho, se entregue a Jesus. E você não deu ouvido à voz
Jesus. Meu filho, se comprometa, se mergulhe na obra, se dê a obra. Você não deu a voz de Deus. Você não ouviu a voz de Deus. Muitas pessoas não se comprometem com Jesus. Não é porque Deus não chama. Deus está chamando. Deus está falando. Deus usa tantas coisas. E você faz ouvido de mercador. Como Pilatos. Sabe por que muita gente não se envolve com Deus? Por causa de outras pessoas. Não adianta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Nós somos influenciados por aquelas pessoas que nos cercam. Pilatos foi influenciado pela multidão. Queridos, tem gente que não ora mais porque com quem ela anda a pessoa não ora. Tem gente que não lê a Bíblia porque com ela anda a pessoa não lê a Bíblia. Tem gente que não cresce espiritualmente porque só lê no mundo espiritual. A pessoa não cresce, mas com quem está andando? Pilatos foi influenciado pela multidão. Tem muitas pessoas, queridos, que não aceitam Jesus por medo do que vão falar dela. O que meu vizinho, o que o meu amigo de copo, o que o meu amigo de carreira, o que vão falar do meu emprego. E não interessa, se livre dessa multidão. Aleluia! Glória a Deus! A multidão só te puxa para trás. Aí tem vários versos citados, né? Digas com quem tu andas, e diga quem tu és. Eliseu queria ser um grande homem de Deus, colou em Elias. Colou em Elias. João queria ser o cara, colou em Jesus. Judas e Tomé resolveram ser aquele apoio mais ou menos. Judas procurou os inimigos de Jesus e deu no que deu. Pedro começou a seguir Jesus de longe, caiu. Queridos, não deixe a multidão, não deixe as pessoas ditarem o ritmo da sua fé. Não deixe as pessoas serem barreira entre você e o seu Deus. E por fim, queridos, quantas pessoas que estão lavando as mãos hoje ainda? Olha, não posso fazer nada. Não sou responsável. Que Deus levante outro. Que Deus chame outro. Não, eu não posso. Não posso. Eu já tenho muita coisa. Eu já estou estressado. Não posso, não. Não quero levar pedrada, não. Pessoas estão lavando a mão porque não querem responsabilidade com Jesus. Tem muitas pessoas que não estão se comprometendo com Jesus. Não tira a razão, não. Não, pastor, não. A cruz é pesada. E além de carregar a cruz, leva pedrada. É chapa quente. Andar com Jesus, como diz aí nos Facebooks da vida, é para os fortes. Se envolver na obra é para os fortes. Porque os fracos veem a cruz, veem a pedra, veem os problemas e falam, não é para mim não. Não. Queridos, hoje é dia, se você deixar de ser Pilatos, hoje é dia de você se comprometer com Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos.